Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance você que está vendo esse vídeo agora. Eu quero falar de um sonho que eu tive em 2015. Eu estava numa avenida longa, numa casa, num pátio de uma casa, e eu via a lua caindo do céu. Ela caía de uma forma assim, numa velocidade muito grande, um som muito estrondoso, e eu gritava muito por conta daquela cena ser assim, causar muito temor, ou por que não dizer, muito medo. Só que quando ela chegava a um palmo do chão aproximadamente, ela subia na mesma velocidade, com aquele mesmo barulho, e voltava para o seu lugar de origem. Ela estava no meio do céu e ela voltou ali para o meio do céu. E o sonho só foi isso. E o Senhor me fez compreender que a lua estava simbolizando a sua igreja, que tem caído nos seus conceitos, nos seus valores, que tem escandalizado por demais e que tem causado assim descrédito na vida de outros, que às vezes não conseguem nem servir ao Senhor Jesus, porque a pregação da palavra às vezes não tem surtido o efeito positivo na vida das pessoas que veem os escândalos que estão acontecendo hoje na igreja do Senhor. Então, a igreja tem caído, né, nesses termos, porém, já caiu, na verdade, o Senhor me fazia compreender que ela já ultrapassou os limites dela. No entanto, a um palmo aproximadamente do chão, antes que ela se espatifasse no chão, ela voltava, né? Ela voltava, então a igreja do Senhor precisa agora subir e voltar para o seu lugar e tomar a sua posição de autoridade. Porque quando a igreja cai, ela perde a autoridade. E agora é hora de subir, se santificar, de se purificar, para poder retomar o seu lugar de autoridade, para poder assim subir para a glória com o Senhor. Então essa igreja caída, que se ergue para ser tomada para o Senhor, para ser levada para o Senhor. Tem esse entendimento também. O segundo sonho eu tive um outro sonho entre dezembro de 2015 e janeiro agora de 2016. Eu não me lembro se foi em dezembro ou em janeiro, mas foi agora próximo, né? Nessa transição. Eu vi a lua, nossa lua no céu, muito linda. No final de tarde, umas 6 horas da tarde, o céu estava de um azul encantador, muito lindo. A lua estava lá. Junto com ela existiam outras luas menores. E eu gritava muito: olha o sinal de Jesus, olha o sinal de Jesus, olha o sinal de Jesus. Eu sabia que as coisas não iriam ficar como estavam. As luas de sangue passaram, mas eu sabia que alguma coisa estava por acontecer, que as coisas não iriam ficar como estavam. E de repente, enquanto eu gritava ali no sonho, o meu espírito gozava muito. Era muita alegria, era um gozo muito grande. Gozava de um sentimento sobrenatural, que não é daqui, vinha do céu. Era muito gozo, muita alegria, muito contentamento. E a sensação de que eu iria subir ali, que Jesus estava vindo arrebatar a sua igreja. No entanto, naquele processo maravilhoso, eu entendia que era a hora de ser levada para Jesus, que a sua igreja iria ser levada, nós iríamos subir. Naquele momento abriu-se uma fenda no céu e saiu de lá a imagem de um cantor da música popular brasileira. Ele foi vítima da censura na ditadura militar e as suas poesias, as letras das suas canções passaram pela censura. Eu prefiro não citar o nome dele, não só ele como os demais na época.
E quando eu vi a imagem dele pairando, circulando no céu, saiu de dentro daquela fenda no céu e numa espécie de banner só o busto dele. E aí o sonho acabou. E o Senhor me fez compreender que a lua, a nossa lua de todos os dias, estava simbolizando a igreja no todo na face da terra. As luas menores estavam simbolizando a igreja do Senhor em cada nação, porque cada lua daquela estava representando uma nação, ou a igreja do Senhor em cada uma das nações. E algumas luas, detalhe, que algumas luas estavam queimadas e outras começavam a pegar fogo, e a nossa lua que a gente conhece estava também começando a pegar fogo. Então, as luas queimadas estavam representando a igreja perseguida nas nações onde não há liberdade religiosa, não há liberdade de expressão. Os cristãos são mortos, perseguidos, maltratados e literalmente queimados vivos. Detalhe, né? Eles sofrem por demais. As luas que estavam pegando fogo, são aquelas nações, estavam simbolizando aquelas nações que não têm essa perseguição, que tem uma liberdade, né, vamos dizer assim, ou pelo menos uma certa liberdade. E uma daquelas luas pegando fogo era o Brasil, que estava relacionado com a imagem daquele cantor que passou pela ditadura militar e pela censura, né, as suas canções, as letras e suas poesias, como eu já disse. Então, no Brasil há uma liberdade. Mas essa liberdade, essa lua já começava a queimar. Então essa liberdade já começa a ser tirada do povo brasileiro. Já estamos aí no cenário, vamos dizer, de preparação para isso. Porque no Brasil há muita liberdade, mas no entanto o evangelho no Brasil tem sido um evangelho, muitas vezes, na maioria das vezes, o evangelho pregado não tem sido o evangelho genuíno que o Senhor Jesus pregou. Tem sido pregado o evangelho do ter, do possuir, do conquistar, e o evangelho de renúncias, de perda. Esse evangelho, na maioria das vezes, não tem sido pregado. Então, assim, a palavra do Senhor diz que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, mas devemos juntar no céu. E onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. O apóstolo Paulo nos orienta que devemos, assim, ficar satisfeitos, nos contentar com as nossas necessidades supridas. Então, aí nesse momento, aquela lua pegando fogo, uma das luas simbolizando a nação brasileira, está vinculada a essa imagem desse cantor. E a liberdade no Brasil, com certeza, ela vai ser minada e nós vamos aí passar por uma purificação, porque aqui o fogo serve para purificar. Essa purificação vai ocorrer nas outras nações, pelo entendimento que eu tive dos sonhos, e a igreja do Senhor no todo, como a nossa lua maior estava começando a pegar fogo, também vai passar por essa purificação. Então, o nosso sistema de governo, a nossa política, de alguma forma, nós vamos ter o que eu pude compreender do sonho é que nós vamos passar por alguma situação de aperto que possa, assim, causar em nós um efeito muito duro quanto à nossa liberdade de expressão, nossa liberdade religiosa, que venha se assemelhar ao que aconteceu na ditadura militar. Seja de um jeito, seja de outro, né? Alguma coisa vai acontecer, porque se a gente vai ter uma ditadura novamente ou não, mas uma coisa eu compreendo, é que o evangelho para o povo de Deus vai haver um corte na liberdade de expressão religiosa. Esse foi o entendimento que eu tive da parte do Senhor. Mas, nesse momento, ali, o gozo estava na minha alma, o tempo do arrebatamento está aí, e esses processos são para purificar a noiva, e eu ouvia vozes no sonho,
dos meus entes queridos. Eles estavam no interior da minha casa, eu queria chamá-los para ver o que estava acontecendo, mas eu não consegui fazer isso por conta de estar tão envolvida naquelas cenas. Eu não queria perder nenhum detalhe do que eu estava vendo. Então, amados, realmente é pessoal, é algo muito pessoal. Cada um de nós vamos ter que pegar a nossa cruz e carregar a nossa cruz, e nesses tempos de purificação nós não devemos jamais negar o nome do Senhor. Só Deus sabe o que está vindo por aí, mas uma coisa é certa: o Senhor Jesus está voltando e Ele está avisando nos 4 cantos da terra. As trombetas estão tocando. Eu, nesse momento, estou sendo uma trombeta nas mãos de Deus para avisar ao povo que Ele está voltando. Na minha vizinhança, irmãos, né, em Cristo aqui na minha cidade, eu ouço cada coisa interessante, cada experiência muito incrível, assim, nesse sentido, da volta de Jesus, coisas maravilhosas. Eu consegui gravar esse vídeo, nem todos fazem isso. Eu fiquei incomodada e achei por bem fazer, mas nem todos fazem. A gente conhece o que a gente vê nos vídeos, mas e as outras pessoas que não colocam a sua cara diante de uma câmera ou a sua voz no áudio? São muitas. Eu, por exemplo, conheço pessoas, como eu já disse anteriormente, que contam na congregação, contam na vizinhança, contam para as pessoas, e as outras pessoas não ficam sabendo, as pessoas de longe, né? E está aí a minha palavra, que Deus nos dê força para que a gente prossiga e para que a gente vença esses momentos de tribulação. Amém. Queridos, eu estou aqui para contar uma experiência muito forte que aconteceu na minha vida no dia 2 de maio de 2016. Na verdade, no dia 1º de maio à noite, eu estava sentindo uma sensação diferente. Havia uma tristeza no meu espírito, o meu espírito estava apreensivo e gritante. Eu olhava as pessoas na rua quando eu estava indo para o culto, e os jovens, as pessoas, e meu espírito estava gritando, dizendo: gente, vocês não veem, vocês não compreendem, vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Eu cultuei ao Senhor e tal, e no outro dia, no dia 2, que eu tive experiência de maio, pela manhã, numa segunda-feira, eu me encontrava ainda com aquele sentimento. O Senhor me atraiu para a parte de cima da minha casa e eu fiquei ali. A minha oração era só o silêncio, eu não conseguia dizer nada, eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia esboçar nenhum tipo de reação, de atitude, de sentimento, de palavra, nada. Eu fiquei ali parada e de repente eu ouvi a voz do Senhor, depois de um tempinho bom, assim, de uns minutos na presença dele. Eu ouvi nas minhas entranhas a voz do Senhor dizendo Gênesis. Eu corri para o livro de Gênesis, peguei a palavra do Senhor, abri, e no final do capítulo 2, o Senhor falou comigo que depois que ele fez tudo, ele descansou no 7º dia. Então, ele ministrava nas minhas entranhas, no meu espírito, de uma forma maravilhosa, que ele não deixou nada por fazer, que ele empenhou, que ele se empenhou em fazer a obra com perfeição, com excelência, que ele investiu, ele deu o melhor no contexto criação, porque ele é muito mais, a gente sabe disso. Então ele deixou tudo pronto, e quando ele descansou, não é assim de forma que ele não tenha deixado nada por fazer. E aí, no segundo momento da criação, da humanidade, ele falava comigo no segundo momento da história do homem especificamente, porque ele criou tudo que nós temos aqui, mas o homem é a obra-prima do Senhor. No segundo momento da humanidade, dessa história do homem na Terra, ele falava comigo que assim como ele, lá no Gênesis, fez tudo e não deixou nada por fazer, nesse momento, no que diz respeito ao resgate do ser humano, ele deu também
tudo, deu o seu melhor. Ele deu o Cordeiro, Ele deu o seu Filho, Ele deu o seu Espírito Santo e Ele fez com excelência mais uma vez a sua obra de resgate para com o ser humano. Com excelência, com perfeição, Ele se deu. Ele se deu na pessoa de Jesus, Ele se deu na pessoa do seu Espírito, nosso Pai. Então, o Criador, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo se manifestou para que o homem fosse liberto e resgatado. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Pai se deu, o Pai sofreu para entregar seu Filho. Então Ele também sofreu, Ele também se deu, e o seu Espírito posteriormente. Só que, como Ele não deixou nada por fazer e Ele fez tudo com muita perfeição e excelência, Ele está contemplando agora o resultado de tudo isso. E Ele falava comigo que um pai terreno que investe tudo na vida de um filho e depois esse filho vai embora de forma ingrata, o abandona, esse pai sofre demais. E aí ele falava dele, porque ele falava comigo sobre o sofrimento do seu filho naquela cruz. O que fizeram até mesmo antes da cruz, porque Jesus foi rejeitado, Jesus foi perseguido no ventre da sua mãe, a nossa irmã Maria. E a vida de Jesus só foi perseguição e rejeição. Jesus sofreu preconceitos, Jesus foi excluído. E o Senhor começava a falar comigo sobre a inclusão social que muitos homens falam. E que o nome de Jesus sofre preconceito até os dias de hoje. Sofreu no passado e hoje ainda continua sofrendo. Que o nome de Jesus sofre preconceito nas universidades, nas grandes empresas, no sistema humano no todo. Os servos do Senhor muitas vezes têm vergonha do nome de Jesus quando estão ali no mundinho acadêmico, quando estão diante de pessoas cheias de conhecimentos e tem medo. Então, de repente, na igreja, no grupo ali, todo mundo fala na mesma língua, ele assume o nome de Jesus. Com as pessoas que são mais desprovidas de conhecimentos humanos, menos letradas, vamos dizer assim, eles assumem. Mas quando chegam diante dos grandes, dos maiorais, dos estudiosos, negam muitas vezes o nome de Jesus por vergonha. Então, o nome de Jesus, ele é excluído até hoje, ele sofre preconceito. E o Espírito do Senhor, da mesma forma, é excluído e sofre preconceito. E o Senhor estava falando disso. Bateram em Jesus, cuspiram, prenderam ele naquela cruz. Aquela coroa de espinho, aquela dor, porque a mais profunda dor de Jesus não foi a física não, queridos, foi a dor do abandono, da rejeição, sabe, ser abandonado e rejeitado por pessoas que ele criou e deu a sua própria vida por elas. E o Pai começava a me falar sobre essas coisas de ser rejeitado. E ele dizia, a criatura rejeita o seu Criador e o filho rejeita o Pai. Porque tem muitos que já receberam essa revelação da palavra, que são filhos, mas que têm rejeitado o Pai. E têm negado o Pai também. E criaturas que rejeitam o seu Criador. Então, de repente, o Senhor elevava o meu espírito, como se eu conseguisse ver de cima, num relance um pouquinho, ter uma mínima ideia do que seria olhar de cima para a terra, porque o nosso Pai nos olha de cima. E o Senhor começava a me mostrar as diversas cenas, as cenas mais terríveis no meu espírito. Ele me falava sobre isso. As cenas horrendas que estavam acontecendo naquele momento que eu estava tendo aquela experiência e que está acontecendo agora enquanto você está vendo esse vídeo. E ali eu pude contemplar no Espírito
a pedofilia, as cenas de pedofilia, de adultério, prostituição generalizada, derramamento de sangue, muito sangue derramado nesta terra, inclusive sangue, às vezes também inocentes, sangue inocente, e muita mentira, hipocrisia, ciúme, inveja, peleja, discussões, maldade assim, tanta maldade, muita vaidade. O homem agora está adorando o seu corpo. O homem agora está adorando o seu próprio corpo. Mas é incrível, né? Eu estou abrindo um parêntese agora, eu estou falando aqui, nesse parêntese que eu estou abrindo. É incrível como as pessoas aqui por fora estão ficando cada dia mais belas. Como a estética tem estado assim, destaque, e as pessoas, por conta, né, dessa tecnologia, de tanta evolução, as pessoas têm conseguido esteticamente ficar mais belas. Mas elas nunca estiveram tão feias interiormente, tão cheias de ódio, de vingança e de maldade, assim. Então é só a casca mesmo, é só a casca. E aí, as cenas terríveis, tenebrosas as cenas. E o Senhor me mostrava e ele dizia: esta terra está uma lama, eu estou enojado desta terra. Então, eu já investi tudo, eu já dei o meu melhor, eu já fiz com excelência e com perfeição o que eu tinha de fazer. Agora, resta para a humanidade desse jeito, irmãos, dentro do meu espírito, nas minhas entranhas, o Senhor disse: acabou, acabou e acabou. Restam agora para a humanidade a minha ira, o meu juízo e a minha justiça. Encerrou-se ali. E eu precisava dizer isso para você, que ele está indignado, que nós chegamos no fim de linha e que Jesus está voltando e que o juízo de Deus está descendo sobre a terra. É hora de nos prepararmos para irmos embora, porque esta não é a nossa casa. E nós precisamos voltar para casa. De volta para casa precisamos estar arrumando as nossas malas. E nessas nossas malas precisa ter muita pureza, muita humildade, muita ternura, muita mansidão, temperança, domínio próprio. O fruto do Espírito tem que estar lá dentro. A gente precisa mudar de conduta, a gente precisa ser pessoas melhores, por fé, por amar o Senhor. Precisamos amar ao Senhor pelo que Ele é e parar de ficar buscando um Deus interessados no que Ele pode dar. Porque Ele já é o nosso melhor, Ele já é o nosso presente, Ele já é tudo para nós. As outras coisas são apenas acréscimos. É como a palavra diz, que a gente busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas Ele acrescenta. O que Ele precisa acrescentar, porque quem sabe do que a gente precisa é Ele. Ninguém melhor do que Ele para saber do que a gente realmente precisa. Eu vou cantar uma canção, na verdade, só um pedacinho, um trechinho, de uma canção que o Senhor me deu que fala sobre o assunto. Fechamos nossos olhos e sonhamos com o nosso encontro nas nuvens. Tu virás nos arrebatar, nos levar para ti, tua noiva, tua igreja amada. Nos levarás, Jesus, de volta pra casa, de volta pra casa, de volta pra casa, Jesus. Voaremos com os anjos, cantaremos com os anjos o hino triunfal de louvor. Glória, glória,
preparei desde o início da fundação. Nós ouviremos. Olho não viu, ouvido não ouviu, e jamais penetrou ao coração do homem, amados, que o Senhor preparou para os filhos do seu amor. E eu deixo todos vocês na paz do Senhor Jesus. E vamos que vamos, rumo à eternidade. Amém.